Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta com a graça do nosso Deus para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Hoje nós estaremos estudando uma nova revista, a revista do segundo trimestre de 2021, e o tema dessa nova revista é Os Atributos de Deus. Esse é o título da revista. O subtítulo é Conhecendo a Natureza, o Caráter e a Supremacia de Deus nas Escrituras. O comentarista dessa revista é o pastor Valdir Alves de Oliveira. Ele foi pastor-presidente do campo Adegales, que é a Assembleia de Deus, Madureira, Gama Leste, no Distrito Federal, em Brasília. Hoje o pastor Valdir, ele é jubilado no ministério, né? Ele está como se fosse aposentado, vamos dizer assim. A lição número 1 tem como título Deus se revelou à humanidade. De que maneira que Deus se revelou à humanidade, né? É importante nós estarmos preparados para responder a essa pergunta, porque tem pessoas que não creem na existência de Deus e que questionam, né? Deus existe? Então, você me prova que Deus existe. E agora, será que nós estamos preparados para responder esse tipo de questionamento? Precisamos estar, né? Porque a Bíblia diz que temos que estar preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em nós. Contudo, façamos isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. Então, irmãos, nós não podemos simplesmente dizer para a pessoa, olha, eu creio que Deus existe e se você não crê, o problema é seu, né? A gente não pode falar dessa forma porque essa atitude não condiz com o cristianismo, né? E a lição de hoje, então, ela vai nos mostrar algumas evidências de que Deus realmente existe, né? E que Ele já se revelou à humanidade, né? De diversas maneiras. Deus se deixou conhecer, tá? A verdade aplicada diz que conhecer a Deus é uma bênção e que uma vez que a pessoa conhece a Deus, vai resultar em maior confiança, num viver agradável a Deus e numa vida frutífera para a glória de Deus, né? Ou seja, não tem como alguém conhecer verdadeiramente a Deus e permanecer na prática da impiedade, da injustiça, não glorificando a Deus, né? Só se a pessoa conhecer a Deus da boca para fora, né? Mas o coração estiver longe de Deus, né? Infelizmente tem pessoas assim, né? São os chamados crentes incrédulos, né? Tipo o crente Tomé, né? O Tomé, ele era um dos apóstolos de Jesus, né? E Jesus disse para ele, né? Olha, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Já pensou? Então, tem muitos assim, né? E a incredulidade, irmãos, é que leva a pessoa à impiedade, à injustiça, né? Porque uma vez que a pessoa é incrédula, a pessoa não vai temer a Deus e vai praticar essas coisas, né? E para esses que estão na igreja, mas vivem na impiedade, na injustiça, juntamente com a revelação de Deus para a humanidade, vem a ira de Deus também, né? É o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18 e 21. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então, meus irmãos, não dá para brincar de ser crente, né? Deus existe, nós vamos ver algumas evidências nessa lição, então creia no seu coração para que tenhais vida em seu nome, amém? O texto de referência para essa primeira lição está em 2 livros, em Provérbios, capítulo 9, versículo 9 e 10, e em Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10 também, né? Nesse texto de Provérbios, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que Deus instrui o sábio, ensina o justo, né? E ele vai crescendo no entendimento. E que o temor do Senhor também é o princípio da sabedoria e aquele que conhece a Deus é prudente. Agora, o apóstolo Paulo, nessa carta aos Colossenses,
ele segue a mesma ideia do Salomão também, né? Já que ambos, né, tanto o Salomão quanto o Paulo, eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever isso. Então, Paulo, ele exorta, ele incentiva a igreja de Colossos a buscar o conhecimento e a sabedoria para que pudessem dar frutos, né? Para que pudessem ter boas obras, né? E como tudo que antes foi escrito é para o nosso ensino, então o Espírito Santo, através de Paulo aqui, também está nos exortando a buscar o conhecimento de Deus e a sabedoria para darmos frutos também, não é assim? Inclusive, irmãos, a introdução aí, ela fala da inspiração do Espírito Santo também, né? Que deu aos homens, né? Inspiração para revelar a existência de Deus, né? A sua natureza, a sua criação, seus atributos, enfim, né? Tudo que é peculiar, tudo que se refere a Deus, o Espírito Santo inspirou os escritores da Bíblia para escreverem isso, né? Então essa, irmãos, é a resposta para aqueles que, ironicamente, né, dizem que a Bíblia foi escrita por homens comedores de arroz e feijão, né? Negando assim que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então ela realmente foi escrita por homens, né? Mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, defenda a sua fé, né? 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, diz que, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos ou inspirados, né, em outras versões, pelo Espírito Santo. Amém? Então essa é a resposta para aqueles que não acreditam que a Bíblia é de Deus, é a palavra de Deus. O primeiro objetivo dessa lição é explicar que Deus se revelou a nós nas Escrituras, né? E esse objetivo, então, ele deve ser alcançado no tópico 1, que nós vamos ver agora, né? Claro que nós não podemos, irmãos, conhecer a Deus plenamente, né? Totalmente, porque Deus é ilimitado, né? Deus é infinito e nós, seres humanos, somos limitados, somos finitos, né? Então, o nosso entendimento não alcança a grandeza de Deus, né? Mas o pouco que nós conhecermos de Deus já será o suficiente para entendermos que Deus sempre quis se relacionar com o ser humano, né? Desde o Éden, né? Até que o pecado ele fez aquela separação entre Deus e o homem devido à desobediência, né, de Adão e Eva ali no jardim do Éden. Mas como Deus nos ama, né, Deus ama a sua criação, então ele insiste nesse relacionamento com o ser humano, enviando o seu Filho unigênito para morrer em nosso favor, né? Então Deus prova assim o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, esse relacionamento que fora quebrado lá no Éden pelo pecado, ele foi reatado agora através do sacrifício de Jesus, né? Cristo, através da sua morte, ele nos reconciliou novamente com Deus, né? Então, Deus agora ele se revela à humanidade nas Escrituras, né? Que, primeiro, através da natureza, que está aí no tópico 1, né? Não que a natureza fala, irmãos, tá bom? A natureza não fala. Esse negócio de pé de laranja-lima falante, isso é fantasia do Monteiro Lobato, né? Tem pessoas que dizem que nós devemos ouvir a voz da natureza como se a natureza falasse. Não fala, né? Mas a natureza é um meio de Deus se revelar, né? E você tem vários textos bíblicos que registram a natureza como meio de Deus se revelar, né? Não só a natureza, como também toda a criação, né? Lá no Salmo 19, versículo 1, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, ou seja, o espaço sideral, né, que é o firmamento, que é onde estão os planetas, o Sol, a Lua, a estrela, a Terra, né? Esse firmamento, tudo isso anuncia as obras das suas mãos, né? Então, o Sol, ele aquece a Terra durante o dia, a Lua ilumina a Terra durante a noite, né? Aí os incrédulos, né, às vezes não acreditam nisso, né? Não acreditam que tudo isso foi criado por Deus. Como explicar também a Terra como se estivesse imatizando, né? Fazendo como se fosse um imã, né? Trazendo as pessoas,
grudando tudo nela, né? Como explicar isso, irmãos? As pessoas vão dizer que isso é também a lei da gravidade, né? Claro, mas só que a lei da gravidade é o poder de Deus em ação. Então, irmãos, tudo isso é uma evidência da existência de Deus. É Deus se revelando para o ser humano através da criação. E na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20, Paulo diz, né? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, né? Como o vento, né? O vento, por exemplo, com a sua força sobrenatural, ele é invisível, mas tem uma força incrível, né? E a alma também, a alma humana, que faz um ajuntamento de carne e ossos, né? E nervos e pele, falar. A alma é invisível. Então, tudo isso, irmãos, é evidência que existe Deus, né? Essas coisas invisíveis, o seu eterno poder e divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que não haja desculpa, né, de que Deus não existe. Ninguém pode falar que Deus não existe vendo todas essas evidências, né, irmãos? Enfim, só não vê que Deus existe, irmãos, quem não quer, né? As evidências estão aí na criação. Tem até um ditado que diz, né, que o pior cego é aquele que não quer ver, não é? Outro meio pelo qual Deus se revelou à humanidade, que está aí no tópico 1 também, é através dos seus nomes registrados nas Escrituras, né? Cada nome de Deus registrado na Bíblia, ele tem um significado específico, não é? Porque todo nome bíblico, irmãos, eles têm um significado, né? O Abrão, por exemplo, ele significa grande pai, né? Então Deus já estava mostrando, né, desde o nascimento de Abrão, que ele seria pai. E depois Deus acrescenta mais um nome, mais um A, né, no nome Abrão, e fica Abraão. E só o fato de Deus colocar esse A já mudou o nome de novo. Agora Abraão significa pai de multidões, né? Tem o Jacó também. O significado do nome Jacó é aquele que agarra, né? Porque ele nasceu grudado no calcanhar do seu irmão Esaú. E depois, quando ele luta com o anjo lá no Val de Jaboque, Deus muda o nome dele para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Então, irmãos, todo nome bíblico tem um significado. E com os nomes de Deus não é diferente, né? Cada um tem o seu significado também, né? De acordo com o contexto que foi escrito na Bíblia, tá bom? Por exemplo, Adonai é um nome hebraico, né? E significa Senhor, que está lá em Isaías 45, versículo 5, quando Deus diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Senhor ali no hebraico está escrito Adonai, né? Tem também El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, Gênesis capítulo 17, versículo 1, El Elyon, que é o Deus Supremo, né, que não há outro igual, está lá no Salmo 83, versículo 18, e o mais conhecido também, né, que é Jeová, em 2 Samuel, capítulo 7, Davi invoca Deus, chamando ele de Jeová por várias vezes, e no hebraico se escreve Iavé, né, é um tetragrama, uma palavra, né, apenas com consoantes, é o YH, o W e o H, sem nenhuma vogal, é Iavé, né? Então, Jeová significa Deus, né? Entre vários outros nomes também, você pode acompanhar aí nessa figura aí também, né? Tem vários nomes de Deus, inclusive, irmãos, cabe uma observação muito importante aqui também, tá? O item 1.3 diz que Deus se revelou à humanidade na pessoa de Jesus Cristo. O verbo, né? A palavra que se fez carne e habitou entre nós, né? Então, Jesus Cristo é Deus, não é isso? E lá em 1 João, capítulo 5, versículo 20, ele confirma isso, né? João confirma, ele diz, e sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, irmãos, se Jesus Cristo é Deus e Deus é Jeová, Jesus Cristo também é Jeová, não é isso? Então, Deus é um só, mas constituído por três pessoas distintas, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você observa a ação dessas três pessoas divinas ali no batismo de Jesus, né? Onde Jesus é batizado e
e desce sobre Jesus o Espírito Santo numa forma corpórea de uma pomba, e dos céus, né, vem aquela voz ecoando, a voz do Pai, dizendo: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então Deus é um só, mas com 3 pessoas distintas, irmãos, tá bom? Talvez alguém questione, por que Jesus disse a Filipe, então, quem vê o Pai, vê a mim, não é? Os irmãos já ouviram aquela expressão, tal Pai, tal Filho? Então é nesse sentido que Jesus está falando, né? Jesus está dizendo que ele tem a mesma essência do Pai, o mesmo poder, a mesma soberania, né? Tal Pai, tal Filho, né? E quando Jesus diz também depois para os judeus, eu e o Pai somos um, ele está dizendo que ele e o Pai é um só Deus, né? Mas não é a mesma pessoa, como alguns ensinam por aí, né? Ele poderia até dizer, eu, o Pai e o Espírito Santo somos um só Deus, né? Só que ele não cita o Espírito Santo, porque a questão ali era sobre a divindade de Jesus que eles estavam negando, né? Então Jesus fala, eu e o Pai somos um só Deus, né? Então, meus irmãos, para crescer no conhecimento de Deus, é só crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus, não é isso? O segundo objetivo dessa lição é mostrar a necessidade de crescer no conhecimento. E esse objetivo, irmãos, está relacionado ao tópico 2 da lição também, né? Então, assim como um corpo físico, quando ele nasce, ele precisa crescer através de um alimento sólido, não é? Assim também, quando nós nascemos de novo, né, a regeneração, o nascimento espiritual, é necessário nós crescermos também, né? Só que através do alimento espiritual, né? E a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, o pão vivo que desceu do céu, o leite racional pelo qual nós vamos crescendo, né? É a palavra de Deus, é esse o alimento que a gente precisa, tá bom? Para o nosso crescimento espiritual. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar sempre, a vida toda, né, como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, né, dos falsos mestres que tem por aí, né, que eles estão vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, né. E esse conhecimento de Deus, irmãos, ele deve ser além do aspecto intelectual, né, além da nossa razão natural, como diz aí a lição, né. Por quê? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então é necessário um conhecimento mais íntimo de Deus. E isso, irmãos, esse conhecimento íntimo não se adquire na cadeira de uma faculdade teológica, né? Mas através da oração também. Então é necessário ambos, né? O conhecimento teológico é necessário estudar, ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus também, estudar, fazer teologia, claro, é assim que a gente conhece a palavra de Deus, não é? Mas é necessário ter também essa intimidade com Deus, né? Que é através da oração. Por isso que Jesus disse, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? As Escrituras se conhecem lendo, ouvindo, estudando, e o poder de Deus se conhece através da oração. Então Jesus fala que é errado você só estudar e não buscar a Deus, a intimidade com Deus em oração. E é errado também você orar e não querer saber de estudar a Bíblia. Então é necessário, né, conhecer o poder de Deus, né, e a palavra de Deus também, tá bom? Nicodemos é um exemplo, né? Ele tinha muito conhecimento das Escrituras, ele era um mestre da lei, mas Jesus disse para ele, necessário vos é nascer de novo, Nicodemos, né? Então tem muitos assim também, que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né? Mas não tem essa intimidade, não conhece o poder de Deus porque não busca em oração, né? Então é necessário nascer de novo. E também, irmãos, é necessário buscar o conhecimento de Deus, que está aí na lição, né? Para andarmos dignamente, para andarmos corretamente, né? Por quê? Deixa eu dar um exemplo aqui, para ficar bem claro para os irmãos. Quando você está dirigindo um carro numa rua escura, cheia de buracos, né, e no final da rua tem um abismo, e está à noite, né, então você acende os faróis, né, e vê que o caminho é de morte, então você faz a conversão e vai pelo caminho que leva à vida. Não é assim? Na vida espiritual é a mesma coisa, irmãos, tá? Nós conhecemos a Deus através da sua palavra, e a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés
e luz para o nosso caminho, né? E nós que andávamos nas trevas, né? Brilhou a luz, que é Jesus, que é a palavra de Deus, né? Agora, irmãos, Deus nos guia pelo caminho direito, né? Porque há caminhos que para o homem parece direito, mas o final é caminho de morte. Mas Deus conhece o caminho que é direito para a gente, né? E Ele mostra através da palavra. Então agora não justifica nós andarmos por caminhos de morte, né? Caminhos errados, né? Caminhos que desagradam a Deus, se nós somos iluminados pela palavra de Deus, não é isso? E isso fala de santificação, irmão, sem a qual ninguém verá a Deus, tá bom? E aqui tem um detalhe também, né? Santificação não significa que a pessoa é salvo pelas obras, tá bom? Porque Deus é quem nos capacita a levar uma vida de santificação, né? Através do Espírito Santo que nos fortalece e através da palavra que nos ensina a levar uma vida de santificação. Por isso que Jesus, intercedendo pelos discípulos, ele ora ao Pai e ele fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, né? Então a santificação, irmãos, não é por meio de obras, é a graça de Deus, né? Que nos fortalece e nos ajuda e nos conduz a levar uma vida de santificação. Então, irmãos, se você quer ter um viver frutífero, né? Para a glória de Deus, conheça Ele através da palavra, né? Estude, medite diariamente, né? Não deixa ela aberta ali no Salmo 23 ou no Salmo 91, na cabeceira da cama ou na estante, né? Porque isso não adianta nada, irmãos. A pessoa ela tem que estudar, meditar na Bíblia e não se esquecer de orar, né? Meditar na palavra do Senhor dia e noite, como diz o Salmo 1, e orar sem cessar também, como diz Paulo aos Tessalonicenses, não é? E isso é conhecer as Escrituras e o poder de Deus, né? Porque, irmãos, não basta o lavrador, né, ele ter apenas uma boa semente nas mãos, né, ter saúde física para trabalhar. Ele precisa conhecer, né, saber os macetes para uma boa colheita, não é isso? Tem o tempo certo para plantar, tem o tempo para colher, para cuidar da terra, podar os galhos secos, regar a terra, né, fazer aquelas canaletinhas para jogar semente. Então tem todo um preparo. Não adianta ter uma boa semente e não saber fazer nada disso. Com a palavra de Deus, irmãos, é a mesma coisa, né? A palavra de Deus é a boa semente. E o mundo, irmãos, que está aí fora, é onde nós vamos plantar a semente, não é? É o campo. Então, não adianta a gente ter a boa semente e não conhecer essa boa semente, a palavra de Deus, né? Então, é necessário, irmãos, é necessário a gente saber que não adianta jogar a semente em lugares espinhosos, em pedregais, que não vai dar fruto, né? O lugar é terra fértil, e terra fértil ainda bem cuidada, né? Para que Deus venha dar o crescimento espiritual também para essas pessoas. O terceiro e último objetivo dessa lição é ressaltar a busca incessante pelo conhecimento. Ou seja, não basta apenas conhecer a Deus, né? É necessário prosseguir em conhecer ao nosso Deus, né? E repassar esse conhecimento também, né, irmãos? É o legado que a gente tem que deixar, fazer discipulado, não é isso? Então, irmãos, não retenha só para você aquilo que você tem aprendido. Isso é egoísmo, tá bom? E egoísmo é pecado, né? Por isso que é importante você compartilhar os vídeos, né, que você assiste aqui das aulas da IBD. Se você tem aprendido algo, né, compartilha com as pessoas, tá? Porque isso é muito importante também, irmãos, tá? Fazer como aquele menininho que dividiu 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. Jesus multiplica, tá bom? Irmãos, quando alguém nasce, ele só não cresce se ele morrer prematuramente, não é isso? Aí não tem como crescer, né? Por isso que o comentarista, né? Por isso que o comentarista, ele apresenta 2 exemplos aí no item 3.1, né? Que é o ladrão na cruz, não é? O ladrão na cruz, ele não teve tempo de crescer no conhecimento de Deus, mas Jesus, ele diz para ele, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o pouco que o ladrão conhecia de Jesus foi o suficiente para salvá-lo. Mas o ladrão não tinha como crescer no conhecimento ali, ele não teve tempo, não é? Ele morreu naquele mesmo instante. Só que o comentarista, ele cita outro exemplo aí, que é o cego de nascença, né? Ele foi curado por Jesus e depois ele testificou que foi Jesus que curou ele e por isso ele foi expulso da sinagoga.
Só que Jesus encontra ele depois e ensina ele mais ainda, né? Ou seja, porque agora ele tinha como crescer no conhecimento, porque ele estava vivo, né? Então, irmãos, a pessoa que recebe Jesus como Salvador no leito de morte, né? Prestes a morrer, essa pessoa não tem a oportunidade para crescer, né? No conhecimento de Deus, né? Mas se nós estamos com saúde, irmãos, é a oportunidade que Deus está nos dando, né, para crescermos espiritualmente. Então não vamos desperdiçar essa oportunidade, tá bom? Enfim, irmãos, nós vamos conhecer mais ao nosso Deus, né? Às vezes nos falta confiança no nosso Deus, em alguma dificuldade que nós estamos passando, justamente por causa disso, porque a gente não conhece o nosso Deus verdadeiramente como Ele é. Nós não temos essa intimidade com Ele, não é? A ovelha que conhece o seu pastor, ela segue o pastor, né? Ela não segue o estranho, mas o pastor ela segue. E ali ela fica quietinha, não é? Como essa foto aí da capa da revista, a ovelha bem quietinha no colo do pastor, porque ela conhece o pastor, não é? E Jesus é o bom pastor, irmãos. Então, se a gente conhecer o Senhor Jesus mesmo, e Ele se dá a conhecer, aí, irmãos, a gente vai confiar mais nele, tá bom? Talvez nós estejamos como Jó, né, conhecendo a Deus só de ouvir falar, né, nas pregações, nos testemunhos que ouvimos, né? Mas Deus quer nos dar a conhecer, irmãos, profundamente, tá bom? Ele quer nos dar a oportunidade de vermos as maravilhas dele na nossa vida, tá bom? E talvez está faltando apenas nós clamarmos a ele para conhecer o poder de Deus, as maravilhas de Deus. Ele diz, né, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, não é, irmãos? E aí, irmãos, quando Deus ele manifesta, Ele opera aquelas maravilhas na nossa vida, irmãos, aí vai despertar o interesse nas pessoas em conhecer ao Senhor também, não é? Aí no item 3.3, o comentarista cita o exemplo de Israel, não é? Que despertava a atenção dos povos vizinhos, todos os milagres que Deus fazia ali, mas nós temos o exemplo também de Paulo e Silas na prisão, aquele milagre que Deus fez ali na prisão, aquele terremoto abrindo as cadeias, aquilo ali despertou a atenção do carcereiro e ele se interessou pelo Deus de Paulo e Silas, né? Que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, né? E depois de que Deus fizer essas maravilhas, irmãos, na nossa vida, que sejamos gratos a Deus por tudo, tá? Grato pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado, grato pela sabedoria e pela revelação que Deus se fez por nós, né? Se revelou a nós. Graças a Deus por isso, tá bom? Então, irmãos, nós vamos encerrar essa lição por aqui, essa primeira lição desse segundo trimestre, tá bom? Se você sentiu que Deus falou com você, ou se esse vídeo trouxe alguma edificação espiritual para você, deixa o seu like aí, tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e seja muito bem-vindo nesse canal, ok? Semanalmente nós estaremos postando a lição da semana vigente e tem sido uma bênção, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos e até a próxima lição, então, se Deus assim nos permitir.